Povo de Deus, abençoados, amados do meu Senhor, eu estou aqui uma vez mais para agradecer a sua atenção. Você que parou aí agora na frente do seu receptor de imagem, eu não sei como você está recebendo esses sinais, mas eu tenho certeza que você parou para ouvir a palavra de Deus. E eu tenho uma palavra que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua vida. É você mesmo, você que acaba de parar aí para ouvir esta palavra. Deus vai falar com você neste dia de hoje. Deus já vem tentando chamar a tua atenção há muito tempo, mas hoje chegou o dia que você parou para ouvir Ele falar com você. E como um canal de bênção para a tua vida, eu venho trazer a palavra de Deus, que vai impactar os seus dias, que vai mudar o seu jeito de pensar, que vai mudar a sua história. E eu tenho certeza que, assim como a palavra de Deus, ela muda a história de muitas pessoas, também mudará a tua história. É você mesmo que parou aí agora nesse aparelho receptor de imagem. Eu não sei se você está me vendo no tablet, no celular, na televisão, no computador, mas eu sei que essa palavra vai mudar a sua história. Talvez você anda desanimado, cabisbaixo, pensativo, pensando no que vai acontecer na tua vida, mas eu tenho certeza que quando você dá atenção à palavra de Deus, ela muda a história de qualquer homem nesta terra, de qualquer mulher, de qualquer jovem, adolescente, porque a palavra de Deus vai dizer que ela é viva e eficaz, ou seja, algo vivo, algo que se move, algo que se mexe, algo que pode fazer com que você venha crer que vai transformar a sua vida. E meditando na palavra de Deus, eu encontrei um texto no livro de Lucas, capítulo de número 8, versículo de 22 em diante. E você que está me vendo aí agora, se você tem uma Bíblia, pegue ela aí agora e me acompanhe na leitura da palavra de Deus, porque quando nós colocamos esta palavra em prática, quem é o maior beneficiado não é Deus. Como assim, pastor? Por que não é Deus? Porque o Deus que nós servimos é o dono desta palavra. Quem precisa desta palavra somos nós. Então, ele deixou escrito esse manual para que nós viéssemos a ter vida e vida com abundância. Pastor, mas eu já vivo a minha vida regrada, a minha vida tranquila, eu não preciso de palavra, não. Eu quero te dizer que todo homem, quando eu digo homem nesta terra, eu digo homem em geral, homem, como a Bíblia diz, homem e mulher, o Senhor classifica assim. E eu quero dizer para você que você pode ser o homem mais rico do mundo. Eu digo em termos de dinheiro, que sempre vai faltar alguma coisa. Pastor, o que é? A presença de Deus. Porque você pode ganhar o mundo inteiro, mas e a sua alma? Não tem como comprar. Não tem como comprar a salvação. Então, quando a gente medita nesta palavra, nós entendemos que existe um Deus que deu a sua vida na cruz do Calvário para resgate das nossas almas. Então, meditando nessa palavra, eu vejo Jesus guardando, ajudando, protegendo, livrando alguns discípulos que andavam com ele. E como eu já te disse, no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22, diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes:
passemos para outra banda do lago. E partiram. Essa palavra me chamou a atenção pelo seguinte: Jesus agora chama os seus discípulos, fala para eles entrar na embarcação dentro daquele barco, e a ordenança de Jesus é: passemos para o outro lado. O que eu entendo nesta palavra é que, quando ele fala passemos, ele já estava garantindo a chegada do lado de lá daquele lago. Só que no meio do caminho vai vir algumas tribulações, alguns ventos, e a coisa não ficou boa na travessia daquele lago. E eu vou ler para você entender que talvez você possa estar passando por um momento de dificuldade, um momento de luta, um momento de prova, mas eu quero dizer para você uma coisa: que quando Jesus está no barco, as coisas funcionam, as coisas dão certo, as coisas vão bem, porque Jesus, quando ele entra no meu e no teu barco, ele entra para me guardar, para te guardar, para me defender e para te defender na face desta terra. Então eu entendo que o que ele quer mais fazer é cuidar de nós. A verdade é que nenhum homem nesta terra sabe cuidar de si mesmo. É, pastor, nós não sabemos cuidar de nós mesmos, mas existe um Deus que cuida de nós na face da terra. Então agora Jesus chama os discípulos: passemos, olha só que coisa tremenda, para a outra banda do lago. E eles entraram no barco e partiram. Meu Deus! E navegando eles, adormeceu. Olha que coisa tremenda. Quando o barco começa a navegar, aquela onda tranquila, o barco está navegando. Jesus agora, na tranquilidade, na paz que só ele tem, ele adormece, ele dorme dentro daquele barco. E olha a situação como é que começa a ficar. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Jesus está dormindo dentro do barco, adormeceu, e agora o vento começa a soprar. Agora o vento começa a soprar de uma forma ao qual os discípulos que estavam acordados começam a sentir a tempestade de vento. E bem verdade é que quando nós estamos parados em algum lugar e começa a soprar um vento mais ou menos, estou dizendo assim para você me entender, falando na língua nossa aqui do dia a dia, a gente vê o vento soprar numa velocidade de uns 30 km, a gente vê, acha que está normal, tranquilo, mas quando chega um vento de 50, 60, 70 km por hora, a gente já começa a ter um pouco de medo. A gente já começa a pensar em se segurar em alguma coisa, em ficar em algum lugar seguro. E porque a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe qual momento aquele vento vai parar. Mas a verdade é que quando Jesus está no barco, a calmaria chega no momento certo, na hora certa. Olha que coisa tremenda. O vento está soprando, as águas estão quase entrando dentro do barco e os discípulos estão em perigo. Você que está me vendo agora, você que parou para ver e ouvir esta palavra, eu não sei como está a sua vida. De repente você está passando por um vento na área sentimental, de repente você está passando por um vento na área da saúde, de repente você está passando por um vento na área emocional. Mas eu quero dizer para você que a calmaria de Deus vai chegar na tua vida.
Eu quero dizer para você que o dono desta palavra, quando ele entra no seu barco, ele é responsável por tudo que acontece dentro do teu barco. Pastor, mas ele está dormindo. Mas o momento certo dele acordar vai chegar. Porque quem estava soprando esse vento não era Deus, e muito menos o Filho de Deus. Pastor, como assim? Quem estava soprando esse vento era o adversário de nossas almas. Pastor, me prova isso. Eu vou te provar, porque Jesus vai repreender esse vento. E nós vamos ler. E o nosso Jesus, ele nunca vai repreender aquilo que o próprio Deus criou. Ainda mais ele sendo filho de Deus. Então nós podemos entender que quando o vento estava soprando, era o adversário tentando contra a vida dos discípulos. Eu quero dizer para você, se você está passando por um momento de provação, por um momento de luta, de perseguição, e você já identificou que não é normal, que tudo que você vai fazer tem um empecilho, tem uma barreira, tem algo impedindo, não é Deus. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus, quando ele está no barco, ele cessa o vento, ele cessa a tempestade, ele para, ele acalma as águas, só para me dar e para te dar vitória. De repente a tua vida, você viveu até o dia de hoje, passando por lutas, desde o dia que você nasceu. Você pensa, tudo que eu faço dá errado. Não, não, não. A partir de hoje, tudo que você fizer vai dar certo. Porque, pastor, a palavra de Deus me garante que tudo que eu tocar as minhas mãos, abençoado será. Aleluia. De repente até você ouviu uma palavra de alguém que você não ia ser nada, que não ia chegar a lugar nenhum, que não ia vencer na vida. Mas eu quero te dizer que hoje Jesus entrou no seu barco. Jesus está entrando aí na sua casa aí agora. Você que ligou a sua televisão, você que está me vendo pelo celular, você que está no teu carro, você que está ouvindo essa mensagem, Jesus entrou na tua vida a partir de agora. E a sua história vai mudar. A sua história vai mudar para melhor. Chega de dor, chega de sofrimento, chega de tristeza, chega de vento. Tem tantas pessoas que falam, pastor, eu estou num vento danado. Sai desse vento, meu irmão. Você não nasceu para viver no vento. Aleluia. Olha que coisa tremenda. E chegando-se a ele, o despertaram dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Os discípulos, com Jesus no barco, o vento estava soprando, a água estava quase entrando no barco e eles estavam em perigo. Agora, eles vão chamar Jesus. A verdade é que Jesus disse uma palavra e está escrito no livro de João. Ele deixou escrito assim, olha, sem mim nada podereis fazer. Talvez os discípulos tentaram tirar a água do barco. Talvez eles ficaram pensando o que vai acontecer. Mas algum daqueles discípulos teve a ideia, vamos acordar o mestre. Porque ele que nos chamou para passar de um lado para o outro. E bem verdade é que quando nós chamamos ele, o vento tem que parar, as águas têm que se acalmar, porque quem está no controle do barco tem poder sobre qualquer coisa nesta terra. E eu quero te dizer que a tua vida, a minha vida, a nossa vida, está no controle das mãos de Deus. Pastor, mas por que acontece tanta coisa nesse mundo? Porque tudo é permissão de Deus. Pastor, mas por que eu passo tanta prova? Eu quero te dizer uma palavra que está escrita. E ela diz assim, olha, de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Às vezes, muitas das vezes nós pecamos, falamos, né? Algumas pessoas até escarnecem de Deus. E a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, isso também colherá. Então, irmãos, quando o vento vem, a gente clama quem?
a Deus. Porque a gente sabe que mesmo sendo fraco, falho e pecador, Ele não lança em rosto aquilo de errado ou aquilo que nós pecamos ou fizemos contra Ele. Mas no momento que nós clamarmos a Ele, Ele está ali pronto para nos ajudar. E olha que coisa tremenda. Os discípulos falaram: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Lembra quando eu falei que o nosso Deus, Ele não repreende as coisas dele, mas quando não é Ele que está envolvendo o vento, quando não é Ele que não está envolvendo as águas, como estava o vento soprando pela vida dos discípulos, e quando as águas estavam batendo dentro daquele barco e entrando, Jesus agora pega e repreende, porque o inimigo das nossas almas, ele tenta contra nossas vidas desde o dia que nós nascemos. Existe um inimigo e ele é real, irmãos. Você que está me vendo aí, você que parou para ouvir, ele é real, ele não desiste. Desde o momento que você acorda, já tem luta, já tem batalha, já tem peleja, já tem ventos, mas também tem um Deus que peleja por nós. À frente da nossa batalha vai o Senhor dos exércitos, aquele que não perde. Ah, pastor, mas eu sou vítima de palavras de maldição. Eu nasci e minha mãe ou meu pai não desejou que eu nascesse. Mas eu quero te dizer uma coisa, que o dono desta palavra já tinha você escrito na palma de suas mãos. E você tinha que nascer, você nasceu para vencer. Tanto é que você está vivo até hoje. Tanto é que você venceu muitas lutas, muitas tribulações, talvez depressão, tristeza, perseguição de pessoas. O vento soprava, você não entendia o que estava acontecendo. Mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus estava lá. E na hora que o adversário, inimigo da minha e da sua alma tentava contra a minha vida e contra a tua vida, ele estava lá para mudar a história. Mas hoje, ele está te convidando, ele está entrando aí no seu barco para mudar esse quadro, esse cenário que você está vivendo, essa situação que você está vivendo. Pois está escrito na palavra de Deus que se nós dermos ouvido a essa palavra, nós vamos comer o melhor desta terra. Ah, pastor, mas até hoje só vivi uma vida ruim. Mas o dono desta palavra está te prometendo que ele vai mudar a sua história. Aleluia. Quando o Senhor Jesus repreendeu o vento, a Bíblia diz que cessou, parou, ficou tudo tranquilo. E agora, os discípulos estão tudo alegres. E a Bíblia diz que eles fizeram bonança. Aleluia. Ei, meu irmão. Ei, minha irmã, chegou o tempo. Chegou o tempo de você mudar o cenário da tua vida. De mudar o quadro que você está vivendo. De mudar a sua situação. E falar para Deus. Não é para mim não, eu sou pastor, sou fraco, falho, pecador, sou ser humano. Mas falar para Deus o que você realmente quer que Ele faça na sua vida. Falar para Ele que Ele pode e Ele faz, porque Ele é um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que não falha. A Bíblia diz que depois que fez bonança, os discípulos ficaram tão alegres, mas Jesus vai falar algo a mais para eles. Depois da bonança, da alegria, o vento cessou, as águas parou de entrar dentro daquele barco, está todo mundo tranquilo, a calmaria chegou, porque Jesus estava no barco. Jesus vai dizer para eles, e disse-lhes, onde está a vossa fé?
Eu quero dizer para você que está me vendo aí agora, se tem uma coisa que move o favor de Deus, a mão de Deus, o poder de Deus ao nosso favor, é a fé. Porque quando você coloca a tua fé em ação, Ele pode operar milagre. Ele pode fazer maravilhas. Ele pode entrar e mudar a história. Mas para isso ele tem que ver fé. Ele tem que ver o meu coração e o seu coração voltado para Ele. Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. De repente você que está me vendo aí agora, você tem sonhos e ainda não foram realizados. E você está pensando assim, olha, o tempo está passando, a idade está avançando e até hoje eu não fiz nada da minha vida, não aproveitei de nada, não aconteceu nada. Sabe por que não aconteceu? Porque faltou uma pequena coisa dentro do teu coração, a fé para receber o teu milagre. E como pastor eu quero profetizar que a partir de hoje, você que está me vendo, essa semente vai ser semeada no seu coração. É uma pequena semente de 2 letrinhas, fé. Porque através da sua fé, você vai ver milagres no nome de Jesus. E olha só que coisa tremenda. Jesus disse aqui, olha, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este? Olha só, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem. Os discípulos estavam andando com Jesus, mas ainda não conhecia Ele. A Bíblia diz uma palavra que eu quero compartilhar com você que está me vendo aí agora. E essa palavra diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se tem uma coisa que o Senhor gosta, é que nós venhamos o conhecer. Porque quando você conhece o Deus desta palavra, você começa a viver as maravilhas de Deus. Você começa a viver algo sobrenatural da parte de Deus. Por quê, pastor? Porque é isso que Ele quer te mostrar, o sobrenatural. O natural você vê todo dia. O natural você vê as pessoas caminhar de um lado para o outro, indo para o seu trabalho, voltando, uns indo levar os seus filhos para a escola e voltando. Mas o sobrenatural é quando Ele cura alguém, quando Ele opera na vida de alguém, quando Ele dá um livramento a alguém. Isso é o sobrenatural de Deus. E para nós vivermos isso, nós temos que conhecer ao Senhor. Nós temos que não só conhecer, mas prosseguir. Porque muitas das vezes nós ouvimos uma palavra e aquela palavra entra nos nossos corações, se a gente não regar ela com a palavra de Deus e com a fé, dali a pouco a gente não está acreditando em mais nada. Essa é a verdade. Mas quando a gente prossegue em conhecer o Senhor, aí é bom para quem? É bom para nós. Porque servir a Deus é bom para nós. Não é bom para Deus. Deus já é Deus. Ele é o dono da palavra, Ele é o dono da terra, Ele é o dono do mundo. Mas servir a Ele, seguir a Ele e prosseguir em conhecer a Ele, aí, meu irmão, aí você vai conhecer o poder de Deus na sua vida. Aí você vai ver milagres extraordinários na sua vida. Aí você vai ver o que os discípulos viram. Porque eles ficaram tão maravilhados que eles falaram, quem é este? Que até o vento e a água do mar, Ele manda e obedece. Pastor, mas isso aí é só Ele que faz. Não. Quem serve a Deus, Ele também dá poder. E está escrito na palavra de Deus, eis que vos dou o poder. Está escrito lá em Lucas 10, 19. Depois você abre a sua Bíblia aí e vê. Está escrito, eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal.
Você nasceu para ter poder de Deus. Você nasceu para viver o melhor de Deus. Você nasceu para romper as barreiras. Mas para isso você tem que colocar a tua fé em ação. Porque quando Ele encontrar a fé dentro de nós, para receber o milagre, Ele opera milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Então eu tenho certeza que a partir de hoje, você que parou para ouvir esta palavra, a fé vai ser acesa do seu coração e você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Pastor, eu estou sentindo uma dor de cabeça que já me acompanha há muitos anos, eu tenho que tomar um remédio, tomar isso e aquilo. Coloca a tua fé em ação. A partir de hoje, fala para você mesmo, eu não vou depender mais desse remédio, mas vou depender somente de Deus, autor e consumador da minha fé. Fala isso para você, experimente o poder de Deus. Tem muitas pessoas que falam de Deus, falam da palavra de Deus, mas não colocam a fé em ação. E eu te convido a colocar a tua fé em ação e você vai falar para as pessoas que verdadeiramente o Deus que foi pregado aqui hoje para você ouvir a palavra dele, ele tem poder para curar. Você que parou para me ver, eu quero orar contigo. São 2 minutinhos, só uma oração simples para você que está me ouvindo, para você colocar, acender a tua fé em ação e ver o sobrenatural de Deus na tua vida. Fecha os seus olhos, curva a tua cabeça. Ah, pastor, mas eu estou aqui no trabalho, não dá para fechar os olhos porque eu estou trabalhando. Mas se ligue com Deus, porque a Bíblia diz que tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E você vai ser vitorioso em todas as áreas da sua vida. Pai, essa pessoa que parou para ouvir e para ver agora esse programa de televisão, meu Deus, está passando. Meu Deus, aumenta a fé dessas pessoas. Meu Deus, acende no coração deles o desejo e a vontade de ver milagres da tua parte. Dê vitória aos teus filhos, porque é para isso que o Senhor veio nesta terra, para salvar, para curar, para libertar e para dar vitória. E aquele que está, meu Pai, precisando de um milagre urgente, opere. E eu tenho certeza que haverá testemunhos da parte do Senhor nessas vidas, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos que pararam para ouvir a tua palavra. E eu tenho certeza que haverá grandes coisas da tua parte na vida de cada um deles, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero agradecer a você que parou para me ver aí nesse momento e falar que eu não falo de religião, mas sim da palavra de Deus. Fique com Deus. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.